Salmo 84. Não sei se os irmãos já observaram, aqui, seja na instrumentalidade, pastor Chaves, pastor Eliezer, outros irmãos, eu tenho observado que nós temos conversado sobre o dia a dia da nossa vida cristã. Então vamos ver esse salmo aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor, meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos ao Deus de Jacó. Amém. Até aqui. Amém, Jesus. Nosso Pai bendito, nós estamos aqui, neste momento, nesta casa que se chama pelo teu nome. Senhor, nós saímos de casa e viemos aqui para oferecer ao Senhor um culto. O Senhor é o centro da nossa adoração. Senhor, e o nosso anseio é verdadeiramente te agradar, fazer com que o Senhor receba esse culto e o Senhor se agrade dele, e o Senhor sinta prazer em receber a adoração, receber, Senhor, os louvores e as ações de graças. E nós pedimos, Senhor, que continue falando conosco, como o Senhor já tem falado até o presente momento, por tudo que já aconteceu aqui neste culto, Senhor. Muito obrigado. Nós te rogamos, nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando Deus formou o povo não tinha noção do que era servir a Deus. Eles se perderam no tempo, porque o Jacó sabia como adorar a Deus, como oferecer o culto a Deus, era um homem que tinha experiência com Deus. E Jacó foi para lá, entrou no Egito com 70 pessoas, foram 70 pessoas que entraram lá no Egito. José já estava e Jacó chegou ali. Mas o Jacó foi embora, né? Como José também foi embora, e eles se perderam. Eles não sabiam como adorar a Deus, porque as gerações foram se renovando, né? Naturalmente eles traziam algum ensino, alguma recordação de ensinos, algum escrito sobre como cultuar a Deus, como oferecer culto ao Senhor. E eles também receberam muita influência. Eu não digo que foram influenciados, mas receberam muita influência. Certamente que uma boa parte deles praticavam, né?
coisas que aprenderam lá no Egito. Por exemplo, a feitiçaria, a bruxaria. Lá no Egito se praticava muito estas coisas. Então agora, meus irmãos, os séculos se passaram, o povo saiu do Egito, o povo entrou na terra prometida, a terra da promessa. O povo agora se tornara uma nação, porque um povo que não tem terra não é nação, só é nação depois que recebe terra. Então Deus deu a terra para eles, terra, conforme Deus falou, uma terra que mana leite e mel. Eles estavam na terra, né? E Deus deu as instruções para que fizesse o tabernáculo. E esse tempo aqui do salmista, ele está falando da sua alegria, da sua satisfação de estar ali naquele lugar. E ele começa o salmo, esse salmo 84, fazendo uma declaração: quão amável é o teu tabernáculo, Senhor. Amém. Quão amável é. E aí eu queria parar um pouquinho nessa palavra amável. No primeiro verso, essa palavra está lá no início da frase do primeiro verso. Deixa eu me ver se é isso mesmo que é. Está no início da frase do primeiro verso. E esta frase aqui, ela domina toda a declaração até o verso 6. Quão amável é o teu tabernáculo, ó Senhor. Amém, Senhor. Então, eu sei que nós sabemos verdadeiramente fazer distinção entre uma pessoa que é amável, uma pessoa que é agradável, uma pessoa que transmite simpatia. Existe um outro termo agora que agora não me ocorre, sobre quando você está conversando com uma pessoa e você recebe dela aquela empatia. Obrigado, dona Eponina. Empatia. Então, o salmista está chamando esse lugar de agradável. Um lugar agradável. E, meus irmãos, havia uma história, há uma história que envolve esse lugar. Seja o tabernáculo construído depois por Salomão, ou seja, o tabernáculo que ficou muito tempo numa tenda, que foi causa da preocupação do Davi, que fez uma casa, mora numa casa assim, desse jeito, mas no entanto, a arca do Senhor está lá numa tenda. Então demonstra a sua preocupação. Então seja diante do Senhor na arca, naquele lugar ali, que é o tabernáculo, porque se nós trouxermos para o nosso tempo, para o nosso contexto, nós estamos aqui num tabernáculo. Mas se nós formos lá para a rua, lá para a praça, lá para a beira do rio, lá para a beira do mar, lá para a floresta, o povo for lá para uma situação dessa e ali adorar o Senhor, ali é o tabernáculo. Amém. Ali é o lugar que o povo está adorando ao Senhor, está buscando o Senhor. E aliás, a esse respeito, lá se não me falha a memória, na Indonésia, o pessoal foi perseguido um bom tempo, os crentes, né? E eles foram proibidos de buscar a Deus no templo. Então, eles não podiam fazer eventos na rua, no meio das praças, era proibido. E o governo lá, a autoridade, sempre que eles iam pedir, vão lá para a serra, vão lá para os montes, vão lá para os lugares lá, e lá se escutou a Deus. E numa situação dessa, se não me engano, na Indonésia, o povo foi para o alto e veio um tsunami, rebentou tudo, só escaparam os crentes que estavam no monte buscando a Deus. Glória a Deus. Todo mundo, houve uma destruição, foi uma coisa terrível, porque eles obedeceram, foram realmente buscar a Deus, e os que ficaram embaixo lá, eles foram tomados, foram assaltados por essa situação. Quem sabe, né? Não foi até a mão de Deus que veio para dar para eles uma demonstração da importância do que é servir a Deus, do que é amar a Deus, do que é adorar a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus.
Essa palavra amável, meus irmãos, é uma palavra que se destaca, né? Porque quando a gente conversa com uma pessoa, que a pessoa é agradável de se conversar, ela transmite, né? Apesar de que esta empatia da gente que conhece a Deus, ela deve ser uma via de mão dupla, porque nós também precisamos procurar ser amáveis, ser agradáveis. Às vezes a gente fala assim, mas esse crente é um crente tão azedo, né? É um crente tão chato, tão enjoado, é um crente que transmite essa situação para quem está conversando. E às vezes a pessoa realmente é crente, mas ele não é agradável. Então, o tipo da gente parar para pensar e buscar de Deus. Deus, como é que eu estou sendo? Será que eu sou um crente enjoado, um crente chato, ou sou um crente agradável? Eu sou um crente que as pessoas gostam de me ouvir. Talvez elas nem gostem de mim, mas gostam de ouvir, de me ver, ou gostam de passar, apesar de não me apreciar, porque a Bíblia fala, e Jesus, lá quando ele fazia a oração lá no 17, né, fala sobre isso, que o mundo não gosta da gente, né? Não é 17? Capítulo 17 do Evangelho de João. A gente não é amado pelo mundo, o mundo não gosta da gente, não. O mundo não nos aprecia, o mundo não nos entende, o mundo não nos compreende, o mundo não nos aceita. Mas aceitando ou não, ali eu vou falar aquela palavra aqui, que o Zagallo cansou de falar, vão ter que me suportar, vão ter que me engolir até o dia que Jesus voltar para levar a sua igreja. O dia que eu subir, amém, fica aí com a bagunça, fica com a desordem, fica com tudo não presta aí, mas eu vou para a presença, vou subir para a presença de Deus e vou desfrutar da bênção da presença do Senhor para sempre. Glória a Deus. E no verso 6, o autor continua destacando, fala que no verso 6 e 7, então quem está no Senhor é uma bênção, ainda que haja aridez. Então nós devemos pensar que por onde nós passamos, lá o autor está fazendo referência ao Vale de Baca. Era um lugar lá meio esquisito, mas até na situação, no problema, na dificuldade, na necessidade, na tribulação, o crente, por onde passa, ele precisa derramar a bênção de Deus com a sua presença. Eu já ouvi de pessoas falar assim, mas eu acho de pessoas dando testemunho acerca de outro. Interessante, né? Quando o irmão ora, ou quando a irmã ora, mas eu sinto assim uma coisa tão boa, eu sinto um bem-estar, eu sinto um refrigério quando aquela irmã, aquele irmão, aquele senhor, aquela senhora abre a boca em oração, abre os lábios em oração. Meus irmãos, essas coisas, elas não acontecem simplesmente porque o irmão é simpático, o irmão mas é porque a pessoa, ela busca de Deus. Amém. Quem busca Deus em oração, quando ele ora nos lugares, as pessoas participam, as pessoas notam que é diferente. Amém. Coisa diferente. Mesmo passando pelo vale de Baca, na tribulação, os caminhos são escabrosos, as lutas são grandes, as dificuldades são muitas. Claro que essas coisas, todas que nós estamos falando aqui, fazendo menção aqui, elas são entremeadas de cuidados de Deus. Amém, Senhor. Porque Deus, meus irmãos, não é só caminho áspero, não é só pedregulho, não é só brita para pisar e tropeçar, não. A bênção de Deus está entremeada nessas coisas, porque todas elas fazem parte da nossa vida aqui. Nós que vivemos ainda, meus irmãos, no tempo, estamos aguardando o momento que nós vamos viver na eternidade, vamos viver a eternidade. Amém, Senhor. Então, o salmista,
ele demonstra a sua admiração, a sua alegria, por o privilégio que ele está tendo de estar ali no santuário, estar diante de Deus. Era o lugar que ele trazia paz, até porque ele estava naquele lugar e a arca que simbolizava a presença de Deus estava ali. A arca estava ali. Se ele estivesse na tenda, porque se ele estivesse no santuário, lá no templo, já pronto, ele não estaria diante da arca, porque o acesso à arca só era dado uma vez por ano, porque a arca ficava no lugar santíssimo. As pessoas, de uma maneira geral, elas só tinham acesso ao lugar onde ficava o povo. Ao lugar santo não podia entrar, e muito menos no lugar santíssimo. Era só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali no lugar. Então a gente presume que o autor do Salmo deveria estar, ele deveria estar no santuário, estava no santuário, estava falando da sua admiração, da sua alegria e elogiando o lugar que ele estava. Mas se ele estivesse ali e a arca estivesse também, os irmãos se lembram que Davi foi embora. Davi teve que correr do seu filho. Davi teve que dar terra para Feijão, né? Davi teve que dar terra para Bezerra. Correu, se mandou, porque se ele não corresse com a turma dele, o moço lá ia degolar todo mundo. Então o sacerdote veio acompanhando, né? Os sacerdotes vieram acompanhando e trouxeram a arca. E Davi falou que não, bota com a arca, põe a arca lá, que quem sabe o Senhor Deus vai me dar o privilégio, a alegria de retornar, e aí eu poderei ver a arca, eu poderei contemplar a arca. E era importante, meus irmãos, a arca era o símbolo da presença de Deus. E aqui o salmista está demonstrando a sua admiração, a sua alegria, o seu contentamento por estar ali. Então ele faz essa expressão de alegria por estar ali no santuário diante de Deus. Meus irmãos, deveria ocorrer o mesmo conosco, né? Estarmos aqui na casa do Senhor. É uma grande honra, é um grande privilégio para nós estarmos na casa de Deus. Amém. No santuário que Deus nos deu o privilégio de participar, de estar nele para oferecer culto. Não na situação de lá, desse tempo e desse contexto, mas hoje de uma maneira bem diferente. Naquele tempo, eles ainda não tinham conhecimento, não haviam recebido da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo não era manifesta. Quem se manifestava era a presença de Deus, era o tempo da ação de Deus se revelando, Deus o Pai. Então depois é que Deus envia o Espírito Santo, depois vem Jesus e vem o Espírito Santo. Então naquele tempo ali, as coisas eram mais, para nós hoje é completamente diferente. Meus irmãos, nós estamos desfrutando do privilégio que os nossos irmãos do passado não desfrutaram. Porque a presença do Espírito Santo, o sentir do Espírito Santo ainda não era uma coisa manifesta, porque seria no tempo da fundação da igreja que o Espírito Santo se manifestaria de uma forma mais patente. Tanto que a gente olha na palavra de Deus no Antigo Testamento, a gente não vê, por exemplo, você não vai encontrar lá facilmente, como no Novo Testamento, a manifestação do Espírito Santo, a citação do Espírito Santo, o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento. Então, era Deus o Senhor. Daí a dificuldade dos judeus em entenderem que Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito, é o Deus Eterno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito,
um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, um Deus. Amém, Senhor. É privilégio nosso, nesses tempos, nos apossar destas verdades, destas bênçãos que a palavra de Deus nos ensina. Amém, Senhor. Coisa que nesse tempo aqui ainda não havia. Então, a menção do Espírito Santo era coisa rara no Antigo Testamento. Existem algumas esparsas lá no Antigo Testamento. A gente vai ver no Novo Testamento. Jesus aparece lá no Antigo Testamento? Não, Jesus não aparece no Antigo Testamento. Aparece no Antigo Testamento o quê? E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, naquele tempo ali, para aquele tempo, os judeus hoje, aqui, os judeus que acreditam, naquele tempo ali, Jesus era o prometido, o Mashiach, que eles falam, não é isso? Eles se referem a Jesus como Mashiach. Então, no nosso tempo, meus irmãos, no tempo da igreja, é festa, é alegria, é satisfação, que Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos se faz presente conosco em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer momento. O Senhor se faz presente na nossa vida, Ele está conosco. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero chamar você, convidar você, para você ir para a sua casa hoje, pensando que você tem Deus na sua vida. Deus está com você. Deus está consigo. Deus se manifesta na sua vida, como manifestou ali naquele lugar, levando o salmista a fazer essa declaração da importância daquele lugar, a importância do tabernáculo estar ali. Aí o salmista estava ali, naquele tempo, naquela situação, num outro contexto. Ele estava dentro do tabernáculo, mas agora, no nosso tempo, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio fazer o quê? Veio tabernacular conosco. Quer dizer, veio morar conosco. O Espírito Santo mora conosco, habita na igreja, vive na igreja, vive na sua vida. Então, é essa bênção que nós precisamos considerar, nós precisamos pensar no dia a dia, meus irmãos, sobre ela. Quando as lutas assaltarem, vierem de assalto sobre você pensar que eu estou vivendo esse momento, mas o Senhor está comigo. Amém. O Senhor está na minha vida. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero contar uma experiência bem simples para os irmãos. A gente passa apuros em vários momentos da vida da gente, né? Passa muitos apuros. Eu fui convidado para fazer estrutura, para calcular a estrutura de um templo que fica ali no anel rodoviário ali não me lembro bem porque não sei o nome daquilo, Nazaré, perto do Nazaré, por aí fora. Ele fica no anel, no templo, fica ali. E quando eu peguei o projeto, o templo é um templo de 30 metros de comprimento, 30 metros de comprimento por 17,80 de largura. E nesse templo nós projetamos uma galeria. E a galeria ela seria sustentada por vão livre de 17,80. Eu comecei a fazer o cálculo daquelas vigas, das vigas que sustentariam a galeria. E quando o projeto estava pronto, quando o cálculo estava pronto,
eu consultei uma concreteira, porque eu dependia do traço do concreto para entrar com ele no cálculo das vigas de sustentaria. Aí a pessoa que me atendeu, não sei se é acho que é um técnico que atende, ele não quis falar comigo. Ele não quis dar para mim o traço, não sei porquê, se teve algum receio, algum medo, algum tipo de temor, né? Mas ele não quis. Então eu, pela minha experiência, eu mesmo calculei, fiz o cálculo do traço e calculei as vigas. E as vigas elas teriam comprimento de 17, porque normalmente o pessoal calcula muito, é viga de 12 metros de vão, até 12 metros, eu estou cansado de ver por aí. Mas uma viga com 17,80 de vão livre, coisa mais difícil, a menos que seja um lugar que a pessoa possa fazer concreto, um outro tipo de concreto. Então, mas lá não era possível fazer isso. Lá não era possível fazer vigas metálicas, porque só a movimentação de guindaste para colocar uma viga metálica no lugar, ia ser uma. Então, os outros tipos o outro tipo de concreto que pode fazer para vencer grandes vãos é concreto protendido. Então, o concreto trabalha a proteção. O que é isso? Ele faz uma viga, por exemplo, de 20 metros de vão, e nessa viga deixa as bainhas, já são calculadas, tem umas bainhas, né, num tipo de tubo de plástico, e ali nesse tubo passa o cabo, passa os cabos. As vigas protendidas, elas são sustentadas com cabo de aço. Então, depois do cálculo, passa o cabo dentro da bainha e usa um macacos próprios para quê? Para esticar os cabos, para dar neles a força de cálculo. E depois que é feito isso, aí é injetado nada de cimento dentro das bainhas. Isso é dessa maneira, né? Aí nós fizemos lá, sem ser concreto pretendido, 17,60. Eu estou falando isso aqui porque o mestre de obra que fez lá, ele ficou com medo de tirar o escoramento. Ele passou um tempo, pastor da igreja, eu vou brincar, essa pessoa que executou, hoje ele é pastor também. Aí o pastor chegou para ele e falou assim: vem cá, Fernando, você está com medo de tirar o escoramento? Mas meus irmãos, realmente fica um certo receio. Por quê? Tudo tem que ser controlado direitinho, não é? Por exemplo, você vai fazer o concreto tem o tempo certo de virar, o concreto tem uma extração, se extrai a amostra desse concreto para ser rompido aos 3, aos 7 e aos 21 dias. Você rompe a primeira amostra, leva lá no laboratório próprio, e essa amostra já tem um padrão lá do instituto lá que fiscaliza isso, tem um padrão certo. Aí chega lá no laboratório e faz o rompimento de 3 dias para ver qual é a resistência daquele concreto aos 3 dias. Depois, aos 7 dias, tem que romper outro corpo de prova. Para quê? Para saber como é que está a resistência nos 3 dias. Aí, o final, que é aos 20, não é 21, é 28 dias que se rompe esse órgão, para ver se o concreto ele atingiu a resistência de cálculo. Porque lá, quando a gente vai fazer o projeto, você põe lá FCK. Por exemplo, 200 kg por centímetro quadrado. Ou 150 quilos, ou 15 MPa, ou 20 MPa por centímetro quadrado. Aí tem que dar isso. Mas eu estou falando isso aqui, meus irmãos, porque a gente fica temendo, mas a gente tem que fazer o quê? Confiar que Deus está conosco, que Deus está nos instruindo, está nos orientando, está nos guiando, né? É assim que nós como pessoas precisamos nos portar, nos comportar, viver, para que nós possamos desfrutar de plena comunhão com Deus, de plena comunhão na presença de Deus. Amém. Então eu sei que tem gente que, por exemplo, que trabalha
E o trabalho dele que faz é trabalho de risco. Tem gente aqui dentro que faz serviço, que pelo menos acompanha, auxilia. Como é que diz? Quando a pessoa trabalha com cirurgião, que tem que fazer, chama instrumentador. O instrumentador está lá em cima, vendo o que está acontecendo. É coisa de risco, é coisa perigosa, é coisa que pode causar um dano. Mas quando a gente está na presença de Deus, a gente confia que Deus vai guiar, que Deus vai orientar, que as coisas vão ser bem sucedidas. Amém? Então vá para casa pensando nisso e pensando que é maravilhoso nesse tempo que nós estamos vivendo, descansar no Senhor e fazer como salmista. Senhor, a tua presença é maravilhosa, o lugar da tua presença é maravilhosa. Eu estou na casa do Senhor, o Senhor está aqui. Eu sou uma pessoa privilegiada porque o Senhor está comigo, a presença do Senhor está aqui nesse lugar. E eu vim aqui justamente, Senhor, para te oferecer um culto de adoração, um culto de louvor, um culto de ações de graças, como a tua palavra nos diz e como nós aprendemos aqui nesta primeira parte do Salmo, desse Salmo 84. Amém? Amém. Diga amém. 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 Graças a Deus.